E aí, pessoal, eu sou o engenheiro Josué, seja bem-vindo ao canal. Você sabe o que é sapata de divisa? E como se resolve o problema quando a sapata está na divisa entre o vizinho e a sua propriedade ou a propriedade do cliente? Então assista o vídeo que eu explicarei para você. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o engenheiro civil Josué, seja bem-vindo ao canal Engenharia Nerd. Clique em gostei se você realmente gostar do vídeo e se inscreva no canal para fortalecer a amizade, beleza? Sapata de divisa. Você sempre vai se encontrar com um problema desse. Quando for construir em um terreno e tiver um vizinho ao lado e você precisa agora executar uma sapata, você vai se encontrar com um problema de não ultrapassar o limite do terreno do vizinho. Você não pode ultrapassar o limite do terreno do vizinho nem por baixo e nem por cima. É contra a lei. Então, você não pode colocar os 4 lados da sua sapata, sendo que um dos lados está dentro do terreno do vizinho. Então, você não pode fazer isso. Aqui está o quê? Um desenho ilustrativo. Está uma linha onde você tem um terreno do vizinho e tem o seu terreno aqui. Você não pode fazer isso aqui, ó. Você colocar um dos lados ultrapassando a sua divisa e entrando no terreno vizinho. Mas aí, o que você pode fazer? Quando você tira um dos lados da sapata, isso porque a sapata ela tem que ter os 4 lados, né? Tem que ter os 4 lados para que você mantenha equilíbrio. A força atuante do pilar tem que ficar no centro do pilar e a força atuante da sapata tem que ficar no centro da sapata. Então você faz com que as duas forças se coincidem, venham a coincidir. Então isso existe um equilíbrio, faz com que fique em equilíbrio. Agora, quando você tira um dos lados da sapata, isso faz com que crie uma excentricidade ou uma diferença de carga. Eu chamei aqui de centro de carga. Esse centro de carga, essa distância aqui, existe forças que podem resultar em momentos que vai causar o tombamento da sua sapata. Então você não pode deixar que essa situação venha ocorrer. Para isso você precisa solucionar o problema do equilíbrio e dos momentos resultantes dessa reação daqui. Quando você muda o equilíbrio ou mexe na geometria da sapata, tirando dos lados, o seu centro de carga muda e a sua reação também muda. Só que o seu centro de carga não vai coincidir com a carga do pilar que está no centro e vai criar assim uma excentricidade ou um centro de carga que vai gerar um momento. Por isso você tem que usar de um artifício técnico, um dos artifícios técnicos, que é a solução por meio de viga alavanca. É bom você entender que uma viga alavanca não é uma viga baldrame, não é. Ela liga uma sapata a outra. A finalidade da viga alavanca é diferente. A finalidade da viga alavanca é equilibrar os momentos no pilar 1, certo? Na reação da sapata de divisa. O que acontece? Vamos fazer uma simulação aqui física, né? Uma simulação física. Vamos supor que eu seja o pilar 1, certo? E agora eu estou desequilibrado, pois um dos lados da minha sapata foi retirado por estar dentro do terreno do vizinho. Então o que acontece? Quando existe essa força que está atuando na sapata modificada da sua geometria, o que é que acontece? Eu tendo a tombar. Mas se agora eu utilizo do artifício da viga da alavanca, eu faço o quê? Eu seguro no pilar 2, que vai servir como suporte para que eu não possa tombar. Esse suporte aqui vai auxiliar a eliminação do momento resultante. Então, para que essa sapata não venha tombar e não venha ter esse momento, você precisa fazer com que no pilar 2 o momento seja 0. Entendeu? Então você tem que fazer com que o momento no pilar 2 seja 0. Vou repetir.
a viga alavanca não tem nada a ver com a viga baldrame. A viga baldrame fica aqui em cima, onde é posta as alvenarias, certo? De vedação e estrutural. Então a viga baldrame é essa daqui de cima. A viga de alavanca, ela auxilia as duas sapatas, no caso uma sapata de divisa e a sapata, que essa daqui tem que ser quadrada, né? Para que possa ter uma força atuante de cargas resultante, certo? Resultante, são opostas, para que a carga aqui dê um valor concluente e não dê uma diferença de excentricidade. Então essa carga daqui tem que ser uma em cima da outra. A intenção é com você fazer com sempre o pilar e a sapata coincidirem as cargas, certo? O centro da sapata coincidir com o centro do pilar. Mas no caso aqui da sapata de divisa, não pode ocorrer, porque você não pode ultrapassar o terreno do vizinho. Então vai ter uma excentricidade. Por isso que você utiliza da viga alavanca. Essa viga alavanca, ela utiliza de forças e de peso do próprio pilar 2 e da reação 2, ponderando as cargas e os momentos no pilar 1. Ele faz com que segure esse pilar 1. É o esquema do momento fretor que vocês costumam utilizar para cálculo de vigas. É a mesma coisa. Olha o momento fretor aqui. Esse R1 aqui é a reação na excentricidade da sapata alterada geometricamente, porque você tirou do lado. Então é o centro dela agora modificado. Já que você não tem um lado, o centro foi alterado ou mudou. Então essa aqui é a reação 1. Tem aqui a reação 2, que está acima do pilar, né? Está abaixo do pilar 2. Né? A reação 2 do pilar 2. Essa aqui é a condição ideal. É reação, né, abaixo da carga. Essa aqui é a situação ideal. Já essa situação, existe um balanço produzido pelo pilar 1, porque ele está centrado no seu centro de gravidade. Já a sapata, devido à modificação geométrica, ela foi modificada no seu centro de gravidade para se adequar à nova geometria. Então aqui existe um balanço e também uma reação. Essa reação aqui, devido à excentricidade, ela cria um centro de carga que vai causar o movimento. E como você vai calcular ela pelo momento fretor, você utiliza do braço de alavanca para isso. Nós vimos aqui o seguinte, ó, que existe uma distância da excentricidade, que é essa distância daqui, existe a distância entre as duas reações e existe o comprimento completo da atuação das forças, do pilar 1 e do pilar 2. Aí você precisa fazer com que a reação do pilar 2 seja zero, o momento seja zero, para que esteja equilíbrio, para que não possa, no pilar 1, gerar um momento e tombar. Então você considera o seguinte, o momento em 2, P2, igual a zero. Vamos considerar que todo momento em relação ao anti-horário seja negativo, certo? Então vamos fazer o seguinte, o pilar 1, aqui está zero, certo? Momento zero. O pilar 1, ele está girando, se você segura aqui, coloca aqui, está girando no sentido anti-horário, então ele é negativo. O seu braço de alavanca é o comprimento total, é o L. Então você bota o quê? Menos P1 vezes L, o braço de alavanca. A reação, né, da sapata, modificada geometricamente, é reação 1. E ela está fazendo um giro, ó, horário. Então ela é positiva, R1. O seu braço de alavanca é o comprimento L, o comprimento total, menos a excentricidade. E aí você tem isso aqui, certo? P1 menos P1 vezes L mais R1 vezes L menos a excentricidade, igual a zero. Você passa para cá, certo? Passa para cá o termo P1, porque você quer encontrar a reação 1 no pilar, certo? Você quer encontrar essa reação, então você passa para cá e você
tem agora essa expressão aqui, R1 vezes L menos a excentricidade, a distância da excentricidade, igual a P1 vezes o comprimento total, ou o braço de alavanca do P1 ao P2. Então você chegou a essa fórmula aqui, R1 é igual a P1 vezes o comprimento total dividido pelo o comprimento total menos a excentricidade, certo? Aí depois que você encontrar o R1, você vai colocar numa fórmula já conhecida, que a gente já fez essa fórmula, a fórmula da área. S1 é igual a 1.10 vezes R1, que é o que você encontrou, dividido pela tensão admissível. Observe aqui embaixo o gráfico cortante em relação à sapata, com a sapata de divisa, pelos momentos que ela determina. Esse aqui é o momento cortante. A força R1, ela está criando um momento cortante e está reduzindo aqui no R2. Quer dizer o quê? Vai ter um alívio de carga nesse R2. Mas vamos calcular nossa sapata, né, a nossa área da sapata, considerando 10%, certo, do valor do R1, porque nós lançamos a mão da viga alavanca. Como você lançou mão da viga alavanca, ela produz peso e produz também carga. Então você faz com que seja produzida uma porcentagem de 1.10 para onerar ou alavancar esse R1. Sendo assim, nós vamos precisar agora calcular esse E, que é a excentricidade. Como a gente chega a essa excentricidade? Para isso, eu vou precisar ampliar esse detalhe para que possa explicar a vocês mais detalhadamente como eu chego a essa distância de excentricidade. E também a carga no R1 e na carga no R2. Por que a carga no R2 ela é compensada pelo R1? Porque existe uma alavanca, né, que faz levantar o R1. Então esse P2 ele vai ter que existir uma compensação de carga. Né? Com isso nós vamos fazer o seguinte, eu vou apagar a lousa e vou fazer um detalhe desse P1 na sapata de divisa para poder calcular essa excentricidade e sua distância. Tá certo? Então vamos passar para a segunda parte. Obrigado. E aí pessoal, beleza? Eu sou o engenheiro Josué, seja bem-vindo ao canal novamente para a segunda parte do nosso vídeo, a parte concludente. Seja bem-vindo, inscreva-se no canal e clique em gostei se gostar do vídeo. Valeu! Sapata divisa. No primeiro vídeo, né, na primeira parte do vídeo, eu falei sobre o detalhe da sapata divisa, né? Tá pequenininho, eu ampliei ele aqui para que vocês pudessem ter uma ideia do que está envolvido, né? Principalmente nessa distância de excentricidade que eu falei. Essa distância é a diferença entre a força que incide no meio do pilar ou no centro de gravidade do pilar e a reação na sapata, no centro de gravidade da sapata. Como a sapata não é mais quadrada, eu falei na primeira parte que o ideal seria uma sapata quadrada, né? Porque a força, tanto da sapata como a força que incide no pilar, seriam forças que se contrariam, né? E ficariam, se anulariam porque são forças contrárias. Essa seria a situação ideal. Mas na sapata divisa, como você lançou fora a parte dentro do terreno do vizinho, que não pode acontecer, como eu falei, você não pode colocar nada no terreno do vizinho, quer por alto, quer enterrado. Não pode. Então você tem que colocar uma sapata divisa para que isso possa ser solucionado, né? E com isso você cria também um problema, que é a distância de excentricidade na sapata. Se você tentar aumentar a sua sapata para criar um equilíbrio, maior vai ser essa excentricidade, essa distância. E também maior vai ser o seu problema, né? A distância entre o P1 e a reação
do solo na sapata ou centro de gravidade da sapata. Então, como é que você calcula essa distância de excentricidade? Essa distância de excentricidade é o quê? Você leva em consideração o B mínimo, B menor, que é o lado do pilar, o B maior, que é o lado menor da sapata. Por que você coloca o lado menor da sapata? Se você colocar o lado maior da sapata, você vai ter uma dimensão da sapata maior. E você vai ter o quê? Uma excentricidade também maior. Então você coloca o menor lado da sapata, certo? O menor lado da sapata, esse B daqui. E para calcular a excentricidade, você tem que ser o quê? Metade da sapata, considerando uma folga, certo? Essa folga daqui, ela é uma folga da madeira, né? Da forma, que você considera simplesmente para não colar na linha de divisa e você ter uma condição de folga com a sua sapata, né? Consideramos 2,5, seria também a largura da madeira, né? Da forma. Então, consideramos 2,5. Então, seria o quê? Essa excentricidade ou distância entre as duas forças seria metade da sapata mais a folga, certo? Metade da sapata mais a folga, menos a metade do pilar, que é representado por esse B pequeno, B mínimo, menos a folga. Aí você teria a excentricidade. Essa excentricidade, quanto maior for ela, maior também vai ser a força de reação. Olha o problema. Se você criar uma sapata maior e começar a se afastar mais da força de carga incidida sobre o pilar, maior vai ser a distância de excentricidade e também maior vai ser a reação também do solo nessa sapata. Por isso que muitos aumentam aqui a sapata, botam a sapata grande, né, uma sapata enorme, mas lançando mão, no caso de uma viga alavanca, e você fazendo com que a reação no pilar 2 e a carga do pilar 2 seja compensada, você faz com que esse momento seja nulo e a viga fique em equilíbrio. Então é obrigatório você lançar de um artifício para neutralizar esse momento nessa sapata. Porque senão, essa sapata ela vai ter um momento que vai tracionar bastante ela devido ser forças contrárias, tracionar e que vai ultrapassar 30% de uma área tracionada. A área que eu estou dizendo aqui é essa área daqui, ó, que a gente falou lá na primeira parte, a área de atuação da carga. Essa área daqui, ela não pode ser muito grande, porque quanto maior for ela, mais a resistência do solo vai ser grande também, e maior também vai ser o seu problema. Então você tem que fazer o possível de entrar na situação ideal, que é as duas cargas serem opostas. A carga vindo do pilar e a carga de reação, né, do solo na sapata. Como eu falei, a sapata ela foi modificada geometricamente. Então, a geometria dela fez com que o centro de gravidade permanecesse distante do centro de gravidade do pilar e incidência da carga. O pilar continuou incidindo uma carga no seu centro de gravidade, mas como você mudou a geometria da sapata, o centro de gravidade dela mudou ou moveu para o centro de gravidade de uma nova geometria imposta pela necessidade de você não entrar no terreno vizinho. Então, para isso, você precisa calcular esse E, como já falei, é a metade da sapata, metade do pilar, menos a folga, certo? O cuidado que você tem que fazer com essa distância aqui é que você vai calcular a sua reação, tanto do pilar 1 como do pilar 2, através das fórmulas que já expliquei na primeira parte. Então, com isso nós concluímos o que seria uma sapata de divisa.
Vamos fazer um outro vídeo para que esse vídeo não fique muito comprido, um outro vídeo para calcular a reação e o pilar, a reação no solo da sapata de divisa e a reação na sapata alavancada, no caso R2. Então vamos fazer um outro vídeo para calcular R1 e R2. Como seria esse vídeo? Seria um vídeo de teoria e logo após esse vídeo, no mesmo vídeo, como parte 2, eu faria também fazia um cálculo usando dados, para que pudessem entender como funciona. Então esse seria outro vídeo. Então, muito obrigado por permanecer até agora no vídeo. E clique em OK, né, para dar um like. E se inscreva no canal. Valeu!